vamos hoje estudar a adição e a subtração de números naturais, que é uma coisa que vocês já sabem, vocês já conhecem, não é mais uma revisão, né? Nilo, fecha o microfone. Olha lá, eu tenho aí uma tirinha, né, do Haroldo, que fala assim: eu não acredito, já tenho dever de casa, eu acabei de voltar para a escola, eu tenho que escrever um parágrafo sobre o que eu fiz no verão, um parágrafo inteiro. Eu nunca serei capaz de escrever tanto. Isso não é justo. Como você está indo? Não muito bem. O que você fez além de ver TV? Então, olha só, nós estamos num momento muito parecido com esse, que a gente tem ficado tanto tempo na frente da TV, tanto tempo na frente do computador, do celular, do videogame, né? E às vezes a gente acha que, olha, meu Deus, que professor injusto, olha o tanto de dever que ele passou. Só que se a gente for pensar no que a gente tem feito quase nada, além de ficar na frente da tecnologia, né? Pensando em toda a situação que a gente está vivendo, em todo um momento bem complicado que o mundo está vivendo, iniciou-se as aulas virtuais. E aí, eu fiz uma simulaçãozinha aqui para vocês. Faz de conta que cada professor de cada matéria dessa postou essa quantidade de atividades da plataforma em cada semana. Na primeira semana, português postou 3, matemática 3, inglês 1, ciências 3, espanhol 1, atualidades nenhuma, geografia 1, história 2, educação física 0 e artes 2. É um exemplo, tá, meninas? E aí tem a quantidade da segunda, da terceira e da quarta semana, para tentar ajudar vocês a aprenderem um pouco mais. Vamos pensar, quantas atividades foram enviadas em cada semana? Se eu quiser saber a quantidade de atividades de cada semana, nós temos que pensar na ideia de juntar ou acrescentar. Então, eu vou juntar a quantidade de cada matéria para eu poder chegar. Olha lá na primeira semana. 3 de português, 3 de matemática, 1 de inglês, mais 3 de ciências, mais 1 de espanhol, mais 0 de atualidade. No total da primeira semana, porque eu juntei, e essa é a ideia da adição, nós vamos ter 16 páginas. Na segunda semana, se nós juntarmos a quantidade de cada disciplina, ou seja, fizermos uma adição, nós vamos ter 22 páginas. Na terceira semana, 20 páginas, juntando a quantidade de cada disciplina. E na quarta semana, 27 páginas, juntando a quantidade. Então, a adição é aquela operação que nos dá a ideia exatamente de juntar, de acrescentar, tá? Quando nós fazemos isso, nós podemos ter uma ideia do total. Um aluno que não fez as atividades no prazo correto terá quantas páginas para fazer ao fim de cada semana? Olha só, eu tenho um probleminha aí. Eu quero saber o total. Aquele aluno que não tinha conseguido entrar tem 4 semanas de atividade. Sendo assim, nós vamos juntar as quantidades de todas as semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Quando nós juntamos, fazemos Professora, essa adição. Oi. pode fazer aqui no papel cálculo? Não, não precisa, não. Por enquanto é só explicação, tá, Gustavo? Quando nós juntamos, lembrando que na adição e na subtração, a gente sempre começa a resolver das unidades, depois vai para a dezena, depois vai centena e assim por diante, ou seja, de trás para frente. Então, se nós juntarmos tudo, nós teremos nas 4 semanas 85 atividades. Olha que tanto. Por isso, não deixa acumular, porque se acumular, vai pesar o trem, tá? Cada número da adição é chamado de parcela e o resultado é chamado de soma. Olha aí o nosso exemplo. 16 mais 22. 16 é uma parcela, 22 é uma parcela e o resultado é a soma.
Na adição, você pode mudar a ordem da parcela, que o resultado vai ser o mesmo. Se você fizer 16 mais 22, vai dar 38. Se você fizer 22 mais 16, também vai dar 38. Então, a ordem aí não vai mudar o resultado. Agora, quantas páginas foram postadas a mais na quarta semana em relação à primeira? Nesse caso já é diferente. Nesse caso eu já não vou juntar. Por quê? Porque eu quero saber a diferença. Ou seja, eu vou pegar a quarta semana e vou retirar o total da primeira semana para eu saber quantas páginas foram a mais. Então, 27 da quarta semana menos 16 da primeira semana, nós teremos aí 11 páginas. A subtração, cada pedacinho dela não é igual à adição, que chama parcela. O maior número chama minuendo, o menor subtraindo. E o resultado chama diferença ou resto. Sempre que a gente quiser saber quanto resta, quanto falta e quanto a mais, a gente vai fazer uma subtração. Lembra a pergunta que eu fiz aqui, ó? Quantas páginas foram postadas a mais? Então, quanto a mais? Então, a gente vai fazer uma subtração, tá? A subtração é a operação inversa da adição. Ou seja, se eu pegar o resultado da adição e tirar cada uma das parcelas da subtração, nós teremos sempre um resultado com os mesmos valores ali, tá bom? Na subtração é diferente, nós não podemos trocar a ordem. Lembra que eu falei que da adição, se a gente trocar a ordem, o resultado dá igual? Na subtração, a gente não pode fazer essa troca. Tem que estar sempre na ordem que foi. Se é 27 menos 16, não pode fazer 16 menos 27, tá bom? Sempre a ordem tem que ser a que foi dada. Ao contrário da adição, que a gente troca a ordem e fica tudo bem. Alguma